O debate sobre justiça tributária voltou a ganhar força no Brasil com a crise do IOF. De um lado, o governo quer isentar o imposto de renda de quem ganha até R$5 mil. O projeto já está na Câmara e tramita em comissão especial. Do outro lado, avança a pressão pela taxação dos bilionários. Aqui no Brasil, os mais ricos pagam proporcionalmente menos impostos. Lucros e dividendos ainda são isentos e a carga tributária recai sobre quem ganha menos. A promessa é corrigir distorções e reduzir essa desigualdade, mas o caminho não é nada simples. Setores do Congresso resistem ao fim dos privilégios. E, enquanto isso, o Brasil segue entre os países mais desiguais do mundo. E os super ricos continuam acumulando fortunas sem contribuir de maneira mais justa. Quinta-feira, 3 de julho de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o Movimento Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. A notícia da semana, aliás, desde a semana passada, não tem sido outra. Hoje eu convidei a Débora Maganha para a gente falar. A Débora, que é economista, apresentadora aqui do ICL, também historiadora, ela faz tudo. Débora, bem-vinda mais uma vez. Adoro te receber. Eu adoro vir aqui. Obrigada, Gabi. Bom dia a todas e todos que estão nos assistindo. Vamos lá tentar entender por partes, eu acho. Vamos entender o que estava em jogo? O que foi derrubado exatamente? E por que agradou a Faria Lima essa derrubada e o Hugo Mota virou o que eles estão chamando, ou o João Dória, pelo menos, chamou de herói? Vamos entender essa primeira parte para a gente partir no que está defendendo o governo, o que está defendendo o Centrão e essa guerra de versões que foi colocada. O que agradou a Faria Lima, na verdade, nem foi tanto a derrubada do IOF, porque iria prejudicar a Faria Lima o aumento do IOF. Porque o que dizia respeito à Faria Lima de fato tinha sido revogado em 6 horas. Então, quando sai a notícia do IOF, porque ela vaza, antes inclusive do anúncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o mercado já começou a reagir na expectativa mal a esse IOF. Então, foi uma reação ruim antes mesmo do detalhamento ter sido feito. Quando sai a notícia às 5 horas da tarde, aí sim começa realmente a reação negativa, o mercado já estava para fechar, inclusive no dia seguinte abre em queda por isso. Então começa a ter toda uma pressão contra o IOF, porque parte do texto falava sobre cobrar IOF de fundo para fundo. Então hoje, se um fundo manda dinheiro para investir em outro fundo, ele é isento. E foi assim por muito tempo. E como ia aumentar IOF para câmbio para todo mundo, se um fundo manda para fora para colocar em outro fundo, ele ia ser tributado. E aí, essa foi a primeira choradeira, a primeira chiadeira do mercado. A segunda era para remessa no exterior. Então, se você manda remessa para o exterior para fazer investimento fora, você tinha uma alíquota e essa alíquota ia ser aumentada. Então, quando o mercado reclama desses 2 pontos, o Haddad volta atrás em 6 horas e fala que não quer ruído com o mercado. Até aí, poderia ter parado aí a chiadeira. Mas não, a pressão continuou como se o IOF estivesse sendo usado de forma distorcida. Mas o que ia afetar, de fato, as pessoas de renda mais alta já tinha sido derrubado lá no começo. Em 6 horas. Então, foi muito rápida a reação, inclusive, voltou atrás e deixou de novo aquela sensação que se você apertar, volta atrás. Então, aconteceu mais uma vez, e essa vez foi por essa chiadeira do mercado, para evitar ruído. Só que as outras alíquotas que foram aumentadas do IOF, por exemplo, antes se você mandasse dinheiro para fora por aquelas remessas de cartão, então você montava uma conta no exterior e mandava remessa para fora para usar numa viagem. Você pagava o mesmo valor de IOF que a compra em espécie. Ia aumentar para todo mundo e todo mundo ia ficar igual ao cartão de crédito que já tinha um IOF mais alto. Então subiu o IOF do cartão de crédito e subiram todas essas remessas que antes pagavam 1,1 de IOF para 3,5. Então todo mundo subiu junto. E aí quem ficou feliz foram as maquininhas de cartão,
porque as pessoas poderiam começar a usar o cartão no exterior. Subiu para todas as remessas de câmbio. Então, antes, se você mandava $100 para fora e pagava R$6 de IOF, com a mudança você ia passar a pagar 20 por esses mesmos $100. Então, aumenta para essas remessas no exterior, mas não para quem vai investir fora, para quem vai viajar, para quem vai fazer uma remessa de câmbio. E na parte PJ, na parte das empresas, para as empresas do Simples, por exemplo, teve um aumento da alíquota. Então, você começa a ver, né, que o custo de crédito aqui no Brasil já está caro por conta da Selic. E tem toda essa discussão, porque o IOF ele foi pensado lá atrás, quando ele foi instituído, para ser um mecanismo de regulação. Então, está saindo muito dinheiro do Brasil, você aumenta o IOF para tentar inibir. A galera está tomando muito crédito, você aumenta o IOF para inibir. Está precisando estimular por crédito, você abaixa o IOF para tentar estimular o crédito. Então, o pensamento inicial do IOF foi esse. Foi aí que a Faria Lima bateu. Se ele é feito para regular, por que vocês estão usando para arrecadar? Mas eu acho que o ponto não é nem esse. Porque é uma medida ruim, de uma certa forma. Porque ele iria arrecadar, mas por mais que vai pegar nas empresas maiores também, porque sobe o custo de crédito, né? Então, sobe o IOF, vai pegar uma parte maior das empresas. Só que quem pesa mais? Você subir 0,01 do IOF, vai pesar mais para uma empresa do Simples ou para uma grande empresa? Esse aumento do 6 para 20 no IOF do câmbio vai pegar mais na pessoa muito rica que manda dinheiro para fora para vários motivos ou numa classe média que manda dinheiro para fora? Então, o que eu sinto do IOF é que ele começou a pesar um pouco mais para as classes médias e para as pequenas empresas. E aí entra o Congresso como um grande paladino do povo, levanta uma bandeira como se ele estivesse preocupado com essa classe média ou com essas pequenas empresas para usar esse aumento do IOF como uma forma de pressão. Então, tentando derrubar para que o governo ache outra forma de arrecadar ou que comece a cortar gasto. E aí tem até uma fala bem emblemática de um gestor de fundo, foi uma matéria que saiu recentemente, que ele coloca que o aumento do IOF para financiar programas sociais, do jeito que ele coloca na matéria, é como se uma coisa fosse para outra diretamente, que também não é verdade. Mas o aumento do IOF para distribuir renda, para transferência de renda, aumentaria o risco do país e o risco do PT, que ele chama de risco PT, inclusive. Então, começa a se falar, né, que esse aumento de carga tributária seria para financiar e que isso aumenta o risco do país, que isso é muito uma forma injusta de compensação e que as medidas teriam que começar pelos cortes de gasto e que agora eles só esperam isso para 2027, inclusive citam Tarcísio na matéria. É um show de horrores, mas a gente começa a ver por que é que desagrada. Não é o IOF em si cair sobre a classe média ou sobre a pequena empresa. É porque, justamente, eles queriam que os cortes de gastos fossem feitos nos benefícios sociais, na saúde e na educação, e não de forma arrecadatória. E muito menos ali de forma arrecadatória que pegasse neles. Então, disso eles já se blindaram logo no começo. Mas o que eu vejo do que desagradou mesmo foi esse aumento de arrecadação e não o corte de gastos. Lembrando que ainda essa discussão, esse julgamento, está no Supremo Tribunal Federal. Então, o STF pode derrubar a derrubada. Ainda não está totalmente definido esse cenário. Mas isso colocado, aí a gente vai para a próxima etapa. Então, a Fazenda vai ter que decidir onde vai fazer esses cortes de gastos. E aí, o que se fala automaticamente é o Centrão, o Congresso, quer corte em saúde e educação, principalmente, né? O que eu vejo é que, como a gente tem um arcabouço fiscal e o Haddad criou o arcabouço fiscal e ele precisa ser cumprido agora, né? Então eu não estou nem discutindo se ele é bom ou ruim, porque isso daria um outro programa. Mas é mais apertado. Pro ano que vem, pior ainda. Exatamente. Ele precisa entregar esse déficit zero ou superávit, porque no Brasil se joga, e no Brasil e de uma forma geral, se joga um peso muito grande no fiscal, como se ele fosse um balizador ali, um termômetro de que tudo vai dar certo. Se você ajustar o fiscal, se você fizer todas as reformas que são pedidas, é como se viesse uma entidade e falasse, agora sim, né, que até na economia a gente brinca que é a fada da confiança, agora sim a fada da confiança chegou, essa mágica aconteceu e tudo vai andar. A gente já fez várias reformas, já teve bastante austeridade fiscal e essa fada nunca visitou, né? Porque se você faz austeridade fiscal, você também tira
um poder de compra das pessoas, você também acaba achatando os salários e o poder de compra da população, e a população não vai demandar, ela não vai conseguir comprar. Então, se você olha para frente e não vê demanda, pode vir a fada que for. Não vai ter investimento, porque as pessoas vão pensar, né? Quem tem o poder de decisão vai pensar, bom, se minha previsão de demanda é ruim, por que é que eu vou investir, aumentar a capacidade produtiva, contratar gente? E isso acaba trazendo até um ciclo pior. Mas até pensando, né, por que é que se cobra tanto esse fiscal, né? Por que se olha tanto para essa austeridade, que tem que ter ali essa rigidez toda? E primeiro que eu acho que é um peso desproporcional que é dado para isso, mas mais que isso, esse corte sempre é cobrado da parte mais vulnerável. E a partir do momento que a gente tem um arcabouço que limita, a gente tem as pastas ali meio que brigando por aquele recurso. E aí sempre a corda vai romper para as pastas que acabam tendo menos poder também para brigar. Isso acontecia no teto de gastos do Temer também, e era um grande problema. Virava uma guerra orçamentária. Então todo mundo querendo garantir o seu pedaço, e aí as pastas mais fracas acabavam perdendo recurso, e normalmente quais eram? Saúde, educação e a parte social. Então nessa briga pelo recurso, a gente vê que existe essa fraqueza, né, da pasta, do poder da pasta em brigar por aquilo. E a gente sabe que sempre vai acontecer esses cortes desses lados. Até porque, para quem prega austeridade, para quem prega esses ajustes, né, um Estado mínimo, essa coisa do neoliberalismo, também se beneficia disso. Porque a partir do momento que você sucateia a saúde, você sucateia a educação, tem um agente privado ali tomando espaço, massificando aquela prestação de serviço, prestando um serviço, às vezes, sem qualidade, de forma totalmente massificada, mas ele está ali tomando esse espaço também como iniciativa privada. Então, é um jogo de interesses. Por isso fica tão complicado. E a chance de acontecer, se tiver pressão por corte de gastos em pastas como essas, é muito grande. É importante você estar falando de arcabouço fiscal só para as pessoas entenderem, né? Para esse ano, a gente precisaria de receitas e despesas iguais a zero. Para o ano que vem, a gente precisaria de superávit. E aí a gente está falando de um superávit que gira em torno ali de 0,25% do PIB. Então é um cenário, parece um número pequeno, né? Mas quando a gente olha na casa dos bilhões, é muita coisa quando é colocado esse cálculo. Então não tem espaço, né? Precisaria de quantos bilhões para esse ano e para o ano que vem para a gente conseguir chegar nessa meta que é colocada, né? E aí o discurso neoliberal, como você está falando, mais o governo precisa demonstrar que está preocupado com o fiscal. Gente, eu vejo o discurso do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, desde o início, ele nunca se colocou contra o arcabouço fiscal, muito pelo contrário, né? Aí entram as bandeiras principais do governo. Como é que a gente consegue ter um cenário em que isso seja possível, Débora? Já que a gente está falando de uma derrubada que não acontecia desde 92, de um decreto presidencial, e a gente está falando também de um setor que não tem interesse nenhum em que seja aprovado, por exemplo, a isenção, né, do imposto de renda para quem ganha R$5.000. Então, como é que a gente chega nessa... Como é que a gente aprova? Essa acho que é a pergunta de $1 milhão, né? A gente precisaria de um Congresso realmente preocupado com o povo, né? Porque hoje eu não vejo um Congresso preocupado com o povo. Eu vejo um Congresso preocupado com os próprios interesses e com os interesses das pessoas que eles estão ali representando. Então, a gente tem uma série de bancadas que são representadas no Congresso, mas elas estão ali para defender o interesse de quem? Quem que colocou elas lá, de certa forma? Então, você tem bancada de boi, bancada de bala, bancada de Bíblia, bancada de Beth hoje em dia. Elas estão ali para defender esses interesses. E se surgir alguma temática, algum assunto que vai contra esses interesses, provavelmente eles não vão defender. Então, por exemplo, a escala 6x1, que acaba também entrando em conflito com interesses de empresários, interesses ali de quem tem poder produtivo, poder econômico e político no Brasil. Será que isso tem alguma chance de passar? Quanta pressão popular a gente precisa fazer para mostrar que essa bandeira é importante para a população brasileira?
E aí eu vejo que a gente está nessa sinuca, assim, na mão de um Congresso que não está interessado em defender nada que seja de interesse do povo e até para pressionar o contrário, para enfraquecer o governo, porque a partir do momento que eles já mostram que conseguiram derrubar o IOF, isso enfraquece, inclusive, o poder de passar a isenção do IR. Por mais que, né, saiu a pesquisa agora mostrando que os parlamentares são a favor da isenção do IR, não só fala da isenção do IR, não fala da contrapartida. O grande problema, e acho que aquele áudio do Ciro Nogueira deixa isso muito explícito, não é a isenção do IR, é como o governo quer compensar, tributando, por exemplo, rendas acima de 50 mil, incluindo os lucros e dividendos, coisa que faz 30 anos que no Brasil existe isenção, e nós somos um dos pouquíssimos países que essa isenção existe. E aí você vê que é para manutenção desse privilégio, para manutenção desse benefício, ninguém quer abrir mão. E aí até tem uma coisa que eu sempre falo, meio que brincando, mas que no fundo é verdade, que o fiscalismo aqui do Brasil ele é muito seletivo. Porque por mais que todo mundo quer cobrar o ajuste fiscal, todo mundo fica ali na cola, todo mundo tá botando pressão mesmo para que o ajuste aconteça, para que a meta seja cumprida, tem que arrecadar, tem que cortar, tem que entregar déficit zero, tem que entregar superávit, mas ninguém está disposto a contribuir com isso. Então, eu acho muito difícil, e aí a derrubada do IOF mostra isso, que quando você tem um interesse em jogo, se você enfraquece o governo, você começa a enfraquecer outros pontos também. Não passou o IOF, quem dirá vai passar agora, no meio dessa guerra, a isenção do imposto? Agora que eles viram que estão com o poder na mão, então vão tentar adiar para jogar para frente o quanto der. E isso vai deixando a governabilidade também difícil. E aí coloca o que eu falei, o governo numa situação ruim. Porque se não passa nenhuma forma de compensação arrecadatória, vai ter que fazer corte. E aí a gente já sabe, corte não vai ser nos super salários, não vai ser... Porque isso vai gerar maior chiadeira. Então não vai ser nas emendas, não vai ser nos super salários, não vai ser onde deveria ser, em alguma isenção que já não faz mais sentido, vai acabar no lombo da população mesmo. Eu vou entrar daí, eu acho que é o gancho perfeito para a gente entrar no que é o mercado financeiro, que no fim das contas está alinhadíssimo com o que é o Centrão, porque quando o Hugo Motta consegue essa derrubada, vai num jantar com dezenas de empresários, né, que tá ali... Eu tô falando de super ricos, aí sim, a gente tá falando, né, de pessoas muito ricas e que estão sentindo que o Hugo Motta tá defendendo os seus interesses. Mas só para não deixar de dizer, né, que o Centrão, os parlamentares, eles querem continuar tendo acesso às emendas parlamentares, né, mas eles estão impondo, então, ao governo, é isso que você está explicando, a responsabilidade de não aumentar e ainda cortar gasto. Então, eles não querem, o farinha pouca, meu pirão primeiro, né? É por aí. Agora, o que defende o mercado financeiro? Eu acho que vale a pena a gente entrar em alguns pontos, e se você quiser acrescentar outros também, fica super à vontade. Mas, salário mínimo sem aumento real, que foi uma coisa que foi proposta no primeiro semestre desse ano pelo Armínio Fraga, né? Que levantou essa discussão e que o mercado abraçou. Aumento, aliás, né, corte em investimento em saúde e educação, a gente já falou, que acho que seria o ponto principal, mas tem também a possibilidade de uma nova reforma da Previdência, mas não da dos militares, né, isso não está em discussão, e reforma administrativa também. Então, acho que num contraponto do que está defendendo o governo, acho que a gente pode falar sobre esses pontos. E aí, quando a gente entra nesses pontos, tem uma série de problemas também. Se a gente pega a reforma administrativa, por exemplo, quando você pensa em reforma administrativa, né, o servidor público no Brasil, muitas vezes ele é mal visto, né? Então, a pessoa que não trabalha pouco, que ganha muito. E aí, quando você entra numa reforma administrativa de fato, numa discussão, né, o que está sendo discutido em relação a isso? Então, vamos ver. Não está falando de pessoas que têm altos salários, não está falando, por exemplo, de super salário aqui no Brasil. A reforma administrativa normalmente embarca ali engloba os servidores do executivo, que normalmente são servidores que estão na linha de frente ali, então que já não têm altos salários e que são pessoas que prestam serviços à população. Então é a pessoa que atende no postinho, é a pessoa que te atende se você vai em alguma repartição.
Aí é muito fácil também você articular para que desmonte esses salários, né? Ou que mexa com esse tipo da população, porque também não tem poder político e econômico. É sempre assim. E se a gente pensar nas outras medidas defendidas, nessa questão do salário mínimo, voltou à tona e agora em todos os portais de economia, pelo menos uma vez por semana, aparece alguém falando sobre essa desvinculação dos benefícios e da previdência do aumento real do salário mínimo. E aí, na lógica, né, liberal, o que se pensa o salário mínimo aumenta com a produtividade, essas pessoas elas não têm aumento de produtividade, então elas não têm que ganhar acima da inflação. Só que esse olhar fiscal, como se fosse uma coisa contábil, ele é muito raso, porque se você dá dinheiro também, se você aumenta o poder de compra da população, se você dá mais dinheiro ali acima da inflação, que é o ganho real, essa pessoa ela vai consumir tudo que ela ganha, muito provavelmente. Isso vai, e é a mesma discussão que vale para os benefícios, isso vai gerar um multiplicador, isso vai estimular a economia, e depois, todo esse estímulo que acontece, então a pessoa vai gastar na feira, ela vai gastar no mercadinho, ela vai gastar no comércio local. Isso vai estimular não só o comércio local, mas isso também volta como arrecadação, em certa forma, para o governo. Então, você pensar como uma coisa contábil só ali é muito rasa, e as pessoas esquecem que tem essa segunda parte. E pensar também, né, nessa coisa de, não vou aumentar acima da inflação, porque não tem que ter, porque não tem produtividade, é algo muito cruel quando se fala de uma pessoa que trabalhou a vida inteira. E eu nem ia entrar nisso, mas eu acho que precisa ser falado. Claro. Que é uma coisa também social. Você está aumentando a desigualdade do país quando você congela um salário mínimo. Eu acho que isso, até deixando o lado historiadora aparecer, vem de uma herança que a gente tem de uma sociedade escravocrata que desvaloriza muito a mão de obra aqui no Brasil. Então, quanto menos pagar, melhor, porque o lucro vai ser maior e esse lucro não vai ser tributado. Então, é uma espiral de benefícios e privilégios que são mantidos há séculos aqui no Brasil, que continuam aí. Então, eu vejo que a Faria Lima está defendendo esses interesses porque é interessante para ela que seja dessa forma e porque também tem uma visão quase que distante da realidade do país. E aí, quando a gente vai para os portais, que todo dia tem alguma notícia dessa natureza, mais 70% deles também são de agentes financeiros. Então, fica uma coisa muito cômoda. E aí, as pessoas são bombardeadas com esse tipo de informação e elas reproduzem. Precisa entregar o fiscal. O que muda na vida dela entregar o fiscal? Provavelmente até prejudica, mas ela está lá defendendo. Precisa entregar o fiscal, precisa desvincular, porque gasta muito com previdência, tem que fazer a reforma da previdência. Quando vê, a pessoa está reproduzindo aquilo sem pensar, sem um pensamento crítico, e até defendendo interesses que estão longe de ser os delas ali. Então, é uma coisa muito complicada, porque está tudo muito bem articuladinho, muito bem ligado. Eu acho que essa sua última fala é fundamental, né? Porque as pessoas também reproduzem esse tipo de pensamento. A classe média, a gente estava falando sobre isso antes de começar o programa, muitas vezes ela acha que é ela que vai ser impactada, né? A gente está falando de super ricos, de pessoas que ganham muito dinheiro, e a classe média preocupada, será que vai me impactar? Não, a gente não está falando de 20 mil reais por mês. Gente, pode parecer muito dinheiro, né? Dependendo de quanto você ganha, mas isso não está nem perto do que a gente está falando da fortuna dessas pessoas, né? E quando a gente fala sobre um projeto importante, acho que para a gente fechar, a gente ainda tem uma margem, vamos dizer assim, de o governo tentar conquistar votos em 2026, que eu acho que é uma união de coisas que também passam por... A gente está vendo um desemprego, um cenário de desemprego melhor, enfim, são vários componentes. Mas um desses projetos é aumentar, né, essa faixa de isenção no pagamento de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês. Tem chance de isso passar? E aí, para além disso, né, não resolve também. É só realmente uma questão de percepção da sociedade para talvez conseguir ter fôlego para 2026. Mas não resolve a situação de forma alguma, né? A gente não está nem começando a falar de justiça tributária no Brasil. Não está nem chegando perto disso, né? Está bem longe. Essa discussão, ela começa a acontecer.
é um embrião da discussão, é um embrião da justiça tributária, porque o Brasil é muito desigual na forma de tributação. É isso, quem vive de lucros e dividendos, que os super ricos vivem de lucros e dividendos, e aqui a gente não está falando, porque por mais que tenha essa distorção, tem 1% mais rico do Brasil. Dentro desse 1%, tem 1% do 1%, que é 0,1% da população, que concentra metade da renda de todos esse 1% mais rico. Então, esse 1% pega metade da renda dos também outros 99% que estão nessa faixa do mais rico. E aí a pessoa que está ali, meio que na faixa, acha que muitas vezes é com ela a discussão, e não é. A gente está falando de quem realmente vive de lucros e dividendos, milionários, bilionários. Tem empresas, tem pessoas que a gente sabe que receberam mais de 100 milhões em dividendos em um ano e não pagaram R$1 sobre isso. E por que é que a gente que trabalha e recebe muito menos tem que pagar? Então, você tem uma desigualdade muito grande, uma desigualdade social muito grande e uma desigualdade tributária. E uma coisa alimenta a outra. A desigualdade tributária, ela também aumenta a desigualdade estrutural aqui do país. E não contribui com nada. E você tem todo esse privilégio blindado com pessoas que defendem esse privilégio achando que são dela, que está sendo falado dela, e não é. E eu acho que é um começo de uma discussão, mas está longe de ser uma taxação dos super ricos de verdade, como a gente tem em outros países, que cobra muito mais imposto de lucros e dividendos, que tem uma tributação pesada, por exemplo, de patrimônio, coisa que aqui no Brasil não tem. A gente tem uma alíquota pequena e ainda cada estado decide o seu, dentro daquela máxima, então muitas vezes cobra menos. Então a gente não tem uma tributação de renda, de patrimônio e de dividendos, e assim, justa. E a gente tem, por exemplo, muitos impostos indiretos que recaem sobre consumo, que aumenta, que não que é super regressivo, que pesa mais para quem ganha menos. A gente tem um imposto de renda que está super defasado. Então, precisa ajustar isso para começar a discutir, mas está longe de ser a discussão ideal de taxação de super ricos. Mas já é um início de discussão e, mesmo assim, já estão barrando. Débora, muito bom te receber aqui. Obrigada pela paciência de explicar um pouco sobre tudo pra gente, Porque eu acho que essa discussão ainda vai perdurar bastante e acho que a gente ainda precisa entender qual é o caminho que o governo vai conseguir, Porque o Congresso não tem o menor interesse em promover a governabilidade, Então vamos ver como é que o governo vai conseguir seguir daqui para frente. A depender também da decisão do STF. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Muito Agora a gente aqui. Vai ficar com você no mercado de investimentos. Pois e provavelmente vamos falar desse assunto também. Recado final aqui para você que sonha em ter o seu negócio, ou você que já tem também. A gente vai ter o lançamento de uma ferramenta bem prática de estudo, de casos de grandes marcas, de caso pessoal também, do Eduardo Moreira, que traz uma visão crítica e bastante realista sobre como é empreender aqui no Brasil. Então a gente vai lançar um livro novo do Edu Moreira, que é o Guia Definitivo para Empreender com Sucesso. Para quem está só me ouvindo, é nessa quinta-feira, dia 3 de julho, hoje, para você que está me acompanhando ao vivo no YouTube, você pode vir com a gente nesse lançamento. Vai em icl.com.br/livroedu para você poder ativar o lembrete para receber quando estiver começando o alerta da live. Então, você vai descobrir esses métodos todos, como transformar ideia em negócio também, se você tem muitas ideias, mas nunca colocou em prática. Esse é o seu momento. Fica o convite aqui para você e essa oportunidade. Agora você fica com o Mercado Investimentos, com a Débora Maganha. E na sequência tem o Rolê ICL. O Em Detalhes você já sabe, você pode ouvir todos os dias também nas plataformas de áudio. Até amanhã, a gente está de volta. Fala, turma! Hoje à noite a gente tem um encontro muito especial. Às 8 horas da noite eu vou fazer um lançamento online do meu mais recente livro, O Guia Definitivo para Empreender com Sucesso. Vocês sabem, que eu sou um empreendedor em série. Já abri várias empresas na vida, muitas que deram até bastante errado e outras que deram muito certo. E eu resolvi reunir tudo que eu aprendi, mas coisa de verdade, ciência,
dados, coisas que vocês podem fazer e replicar nesse trabalho. O livro está maravilhoso e vai ajudar muita gente. Tem muitas novidades que eu vou anunciar referentes ao livro nesse lançamento e, além disso, hoje à noite vocês vão ter a possibilidade de adquirir o livro autografado por um preço mega especial e também eu vou ensinar para vocês algumas coisas que estão lá no último capítulo do livro, que são os conselhos de Eduardo Moreira. Uma noite mega especial e que eu conto com todo mundo junto para a gente poder celebrar. 13º livro, caramba, que alegria, gente. Cada livro que nasce a gente sabe que é uma história que fica aí para sempre. De noite a gente se vê, um abraço. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7h, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.